esse tema, Mulheres que Transformam o Mundo, ardeu meu coração, porque às vezes a gente acha que é uma coisa bem distante, e como a gente está na série Pentecostes, a proposta aqui é que a gente trabalhe mulheres que transformam o mundo, a partir daquelas primeiras mulheres que transformaram a igreja. Porque a gente sempre fala muito dos apóstolos, de tudo que eles fizeram, né? Mas houve muitas mulheres que tiveram relevância muito grande naquele período. E eu queria ler com vocês Atos 1:8. A gente teve a Páscoa domingo passado, né? E agora a gente entrou no período da espera da vinda do Espírito Santo de Deus. E nesse tempo, mais de 40 dias, Jesus Cristo ressurreto, ele apareceu em diversas situações para diversas pessoas. Muitas pessoas testemunharam o corpo ressurreto de Jesus e tocaram nas suas chagas. Jesus ressuscitou em corpo, gente. Ele comeu e ele bebeu com os discípulos e apareceu a muitos. E a minha oração nessa tarde é que o nosso coração arda pela palavra de Deus. Assim como ardeu o coração daqueles 2 seguidores que estavam no caminho de Emaús. Só eles se encontraram com Jesus, eles não reconheceram Jesus. Mas quando Jesus se apresentou para eles mais tarde na ceia, quando ele deu graças e partiu do pão, quando Jesus deu graças e partiu o pão, os olhos deles desvendaram e eles conseguiram ver Jesus. Então, a minha oração aqui nessa tarde, que vocês estejam já sabendo que Jesus Cristo está aqui nesse lugar, que é Ele quem está falando, e que o coração de vocês ardam pela palavra de Deus, ardam por ir e fazer discípulos. E aí, Jesus falou, em Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. Tem uma imagem aí para a gente ter uma ideia, né, da proposta que Jesus fez, porque o Senhor era um homem de planejamento. O Senhor não fazia nada. A gente faz, não, vou ver o que é que vai ser amanhã, né? A gente vive uma vida desordenada, mas o nosso Deus não. Ele planejou tudo. Enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Ele tinha um plano de salvação. E o Senhor fez um plano, Jesus Cristo nos deu um plano quando Ele foi. Vocês receberão poder, mas não é um poder para vocês não, gente. É um poder para vocês irem. Não é para ir só onde vocês estão, é para vocês irem além. Vocês estarão em Jerusalém, que é o centro, que foi o epicentro onde Jesus morreu e ressuscitou. Mas que a palavra de Jesus não é para ficar somente em Jerusalém, mas em toda a Judeia, que são as redondezas de Jerusalém, Samaria, que são os não-judeus, o povo que não foi separado inicialmente o plano de Jesus, essa setinha vermelha aí, maior, e os confins da terra, que os apóstolos chegaram, que era essa região verde aí, que foi Roma, e toda essa região aí, litorânea, pelas viagens de Paulo. Então, depois que os apóstolos foram, quem assumiu a missão de ir propagar o Evangelho? Nós, né? Desde a vinda de Jesus até hoje. Então, o livro de Atos foi escrito por Lucas, o evangelista Lucas, e no Evangelho ele fala da vida de Jesus e do que Jesus fez e ensinou. No livro de Apóstolos, Atos dos Apóstolos, já está bem claro. É o que aconteceu quando Jesus enviou o poder do Espírito Santo sobre os apóstolos e o que os apóstolos fizeram com esse empoderamento. Então, no livro de Atos, e a gente está vivendo agora na série Pentecostes, que são 50 dias em Pentecostes, todo o livro de Atos. Então, a gente está lendo, a gente está mandando devocionais diariamente. Se você ainda não entrou nessa série, você participe via todas as redes de comunicação que a gente tem, porque tem sido um material assim, maravilhoso, do Bispo Miguel Uchoa, que vai estar conosco amanhã nos nossos cultos. E a gente está fazendo, Paula Carosi, um de nossos líderes, está resumindo essa devocional dele para enviar via WhatsApp. E está sendo assim uma bênção. E aí, quando
a gente decidiu, né, definiu esse tema de mulheres que transformam o mundo, a gente pensou, bem, a igreja começou ali em Jerusalém, os apóstolos estavam empoderados. Onde é que estavam as mulheres nessa época? Que mulheres participaram com os apóstolos de todo o processo? E aí eu disse, vou pegar o livro de Atos e vou ler todo. E vou procurar essa mulherada, né? E encontrei uma logo, a primeira delas. É o primeiro nome que tem, além de Maria Madalena, foi citada, a mãe de Tiago, que estava com os discípulos, mas não há uma história específica sobre Maria Madalena no livro de Atos. E eu procurei qual foi a primeira mulher que tinha uma história. Foi Safira. Eu estava procurando outra mulher e apareceu Safira. Foi a primeira mulher no livro de Atos que apareceu com uma história. Só que a história de Safira não é aquela história que impulsiona a gente com alegria. Não é uma história alegre, é uma história para a gente pensar. Está em Atos 5, de 1 a 10. Só que hoje, ao invés de a gente ler, vocês vão ler em casa depois para depurar a mensagem, a gente vai ver um vídeo que está contando essa história. Porque Jesus disse que a palavra deve ser recebida como criança, né? Como as crianças, que a gente deve ser como criança para receber a palavra. Então, para isso, a gente fez um vídeo de criança para mostrar para vocês hoje à tarde. Tá certo? Roda aí o vídeo de Ananias e Safira, gente. Depois que Jesus voltou ao céu, Pedro e os outros discípulos começaram a falar sobre Jesus para todos. As pessoas da igreja doavam e compartilhavam tudo o que tinham uns com os outros. Aqui está, Pedro. Isso é tudo que eu tenho. É todo o meu dinheiro e eu estou feliz em compartilhá-lo com todos. Eu sei que farão bom uso dele. Obrigado por serem tão generosos. Um dia, um homem chamado Ananias e sua esposa Safira venderam algumas de suas terras. Ananias trouxe parte do dinheiro para Pedro, mas mentiu e disse que havia trazido tudo. Ele guardou o resto para ele e sua esposa sabia de tudo. Aqui está, Pedro. É todo o dinheiro que eu consegui por ter vendido algumas das minhas terras. É difícil dar tudo de uma vez assim, mas você sabe, é o amor por Jesus. Ananias, por que você deixou Satanás dominar seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo e guardou parte do dinheiro para si mesmo. A escolha de vender ou não suas terras foi sua. Você nem precisava ter feito isso. E mesmo depois que você as vendeu, o dinheiro era seu para doar ou não. Como você pôde fazer isso? Você não estava mentindo para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu estas palavras, ele caiu morto. Então, alguns homens enrolaram Ananias em um lençol e o levaram para fora e o sepultaram. 3 horas depois, sua esposa Safira chegou. Ela não sabia o que havia acontecido. Olá, Pedro. Olá, Safira. Você se importa se eu lhe fizer uma pergunta? Claro que não. Pergunte-me o que você quiser. Por acaso foi por esse preço que você e seu marido venderam suas terras? Sim, foi. Meu marido e eu queríamos dar todo o dinheiro que conseguimos pelas terras. Ah, não, de novo. Por que você e seu marido mentiram e colocaram à prova o Espírito do Senhor assim? Os mesmos homens que sepultaram seu marido estão aí fora e eles agora vão levar você também. No mesmo instante, Safira caiu morta. A notícia se espalhou rápido e todos na igreja souberam o que aconteceu com Ananias e Safira por eles terem mentido para Deus. Pensei como Safira tinha paixão por poder, né? Por riqueza. Porque na época de Jesus, quando ele saiu, nessa época dos apóstolos que a igreja estava iniciando, então nenhum deles passava necessidade. Eles viviam em plena comunhão, orando e partindo pão na casa uns dos outros. E aí quem tinha necessidade, quem tinha mais, vendia e dava suporte para quem tinha menos. E todos viviam bem. E essa era a realidade da igreja primitiva. Que se a gente vivesse dessa forma, no mundo hoje não haveria pobreza. Vocês sabiam disso? Que se os ricos compartilhassem um pouco com os pobres, todos seríamos
bem, poderíamos viver sem necessidade nenhuma. Então, isso já vem, né, desde há muito tempo. E Safira, além de ter esse apego a dinheiro, né, agora talvez esse apego a dinheiro, a recursos, seja uma coisa só do tempo de Safira, né? Gente, eu achei uma safirinha aqui dentro de mim, viu? Quando eu li isso. Porque eu tive uma vida simples. Não passei necessidade nenhuma, mas era uma vida simples. Então, assim, conquistar, correr atrás, sempre foi uma preocupação na minha vida. Então, quando eu conquistei alguma coisa, eu quis me agarrar naquilo. Então, a primeira característica de Safira, que eu também encontrei, uma safirinha, que ela tinha um apego às coisas, tinha um apegozinho a dinheiro. E ela vivia bem, mas ela tinha esse apego. Ela e o esposo. Por que eu estou falando só de Safira? Porque a gente está aqui com foco feminino e porque as nossas decisões são individuais. Embora ela tenha combinado com o marido, ela também decidiu. E uma prova disso é que o apóstolo Pedro chamou o marido primeiro, deu oportunidade para ele de arrependimento, gente. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Ele dá oportunidade para a gente se arrepender. E ele perguntou: Pedro, vendeste teu terreno? Vendi. Você está trazendo tudo? Ele deu a chance. Aí ele disse: estou trazendo tudo. Então, porque ele mentiu? Porque, gente, o Senhor é maravilhoso. Vocês podem mentir para todo mundo, mas para Deus você não mente. O Senhor sabe, Ele cascavilha, né? Como a gente diz, escascavilhar. Ele sonda o nosso coração. É fácil mentir para colegas, familiares, mas a gente não mente para o Senhor. Jamais. Até em pensamento, Ele sonda os nossos pensamentos. Então, Ananias foi, e Safira foi 3 horas depois. Então, Safira também estava decidida no seu coração a manter aquele apego. Ninguém sabe quanto foi o valor do terreno. Ninguém sabe que porção eles retiveram para si. Porque a Bíblia não é clara. Se foi metade, se foi 20%, se foi 10%. Pode ter sido 5%, gente, que eles tenham retido. Mas a palavra do Senhor diz que é sim, sim, não, não. A mentira é mentira, a verdade é verdade. E aí, quando ela foi sozinha, ela manteve. Então, ela, Safira, decidiu no seu coração ter apego às coisas materiais. Outra coisa. Segunda característica de Safira, ela tinha apego a status. Ela queria estar junto da igreja primitiva, sendo aquela que, olha, aquele casal ali doou tudo que eles tinham, como eles são bonzinhos. Ela queria estar naquela condição, né, de ser boazinha e estar todo mundo olhando para eles como quem são bonzinhos, né? Agora, o que acontece muitas vezes com a nossa vida, né? Quem sabe está com aquele carro, né, bem top, que agora fizeram até um financiamento para carro de R$140 mil. O povo está tudo andando de Land Rover, né? Pagando, para todo mundo pensar que é rico, né? Então, esse apego de Safira a status, a gente vive muito. Hoje, em nossos dias, nós mulheres, tendo que ter o sapato, aquela na época dos 10 mandamentos, como era a sandália gladiadora, né? Tinha que ter, né? A gente tem que estar na moda, essa necessidade de estar na moda, o status de estar na crista da onda. Desde antes, gente, isso é muito real. As safirinhas estão todas vivinhas aqui e dentro de nós, pulando a todo momento. E em terceiro lugar, a terceira característica de Safira que eu encontrei aqui é que ela não temeu as consequências daquela mentira. Ela acreditava que ia se safar com isso. Mas eu quero ratificar aqui, dizer que o Senhor não se deixa escarnecer. Tudo que a gente fizer aqui, a gente vai ter consequência se a gente não se arrepender. O Senhor nos perdoa se a gente se arrepender. Agora, a consequência do pecado vai haver sempre. Porque não há pecado sem consequência.
Ora, o Senhor nos perdoa se a gente se arrepender. Agora, as consequências Ele pode aliviar ou não. Aí é algo que Deus vai trabalhar individualmente na vida de cada um de nós. E eu queria contar um testemunho para vocês de um casal, talvez vocês conheçam, viveram um pouco de Ananias e Safira, não nessa perspectiva exatamente como a história de Ananias e Safira, né? Mas eu só vou contar, se vocês prometerem que não vão contar para ninguém, quem é esse casal. É segredo, tá certo? Eu vou falar o nome bem baixinho aqui, vocês guardam para si, tá certo? O nome desse casal que viveu um pouco disso aí é Sérgio e Samara, viu? Um pouquinho, uma coisa muito real, agora recente. O que aconteceu? Quando a gente se casou, né, a médica disse, olha, Samara, você, teoricamente, não vai ter muita dificuldade para engravidar. Eu digo, meu Deus do céu. Aí já casei com aquela tensão, né? Eu disse, então, vamos fazer o seguinte, vamos parar logo de evitar, porque vai demorar a engravidar, daqui a 2 anos eu consigo engravidar, né? Enfim, com 7 meses eu engravidei, de casada. E aí foi na época que Sérgio estava gravando o DVD com o Gênesis, o CD com o Gênesis na primeira igreja. E a gente consagrou esse filho improvável, eu tive vários sangramentos durante a gravidez também, a levita do Senhor. E Senhor, nós consagramos nosso filho a levita. Ele te louvará por toda a sua vida. Aí Serginho cresceu, nasceu saudável, cresceu. Com 6 anos começou na fase de letramento, aí eu coloquei naquela escolinha de música da Antenor Navarro, né, que a musicalização para ir tocando. E aí um dos dias que a gente estava lá no Espaço Cultural, a gente se encontrou com uma das pessoas, amiga nossa de igreja, que trabalhava na Orquestra Sinfônica Infantil, com o método Suzuki, que aprender de ouvido chocolate doce, chocolate doce. E aí eu disse, meu Deus, ela, Samara, por que você não bota Serginho na Orquestra Sinfônica? É para aprender de ouvido, mesmo que ele não saiba ler ainda. Aí eu, tá, minha irmã, a gente vê. Só que eu já estava com a cabeça cheia de coisas. Já estava levando ele para Antenor Navarro. Já estava com Esté pequenininha, porque quando o Serginho estava com 3 anos, eu tive Esté. Aí eu disse, homem, não vou mais arrumar esse negócio para mim, não. Aí fiquei calada, né? Aí toda semana o Serginho fazia, mãinha, e essa não vai me levar não para aquela aula que aquela irmã chamou? Eu digo, vou, meu filho, eu vou. Aí eu disse, vou esperar ele esquecer, Sérgio, não tenho tempo para isso não. Aí ele, mãinha, a senhora se lembra? Aí outra vez me encontrei com essa irmã no shopping, não sei onde foi, não sei se foi no shopping mesmo. E aí, Samara, aí, Serginho, eu já pedi para ela me levar, ela não está querendo me levar. Aí eu fiquei na situação, né? Eu disse, tá bom, aí lá vai eu atrás de violino. Aí levei o menino. Gente, o ensaio era sábado de manhã, 8 horas da manhã. Eu acordava, eu chegava lá com um travesseiro assim na bochecha ainda. A marca do lençol, que eu acordava do pulo, chegava lá ainda assim, para levá-lo. Aí ela, olha, ele tem ouvido muito bom, o ouvido dele é absoluto, ele acompanhava as coisas. E aí ele foi crescendo e a gente foi estimulando, né? Quando ele começou o ano passado, chegando já perto, aí tocou baixo, entrou na guitarra, né? Agora começou a compor, porque Deus dá a gente aquilo que a gente pede, o Senhor é fiel. Quando eu via meu filho ardendo o coração para aprender música, para estar na igreja, para estar louvando, eu disse, Senhor, às vezes eu fazia, menino, de novo, tu quer ir de novo para o ensaio? Homem, não vai tocar não, quinta-feira não. Aí depois eu dizia, meu Deus do céu, meu filho é mais crente do que eu. E ficava naquele negócio, porque ele arde o coração dele pelo louvor. Porque a gente consagrou, a gente orou, a gente entregou ele ao Senhor. Gente, cuidado com o que vocês oram, cuidado com o que vocês pedem. O nosso Deus é um Deus de maravilhas e Ele faz. O inimigo se levanta para querer desvirtuar, mas Ele continua. Ele preserva. E aí, Serginho chegou no ensino médio, ele disse, mãe, eu queria tanto fazer música. Aí levantou-se Ananias e Safira, né? Disse, meu filho, música não dá dinheiro. Não dá dinheiro música, não vai dar certo esse negócio. A família tem um negócio com construção, você vai fazer engenharia civil.
viu? Vai fazer engenharia civil, porque dá dinheiro, você vai construir, a gente não vai viver no sufoco. E a confiança no Senhor, que a gente tinha consagrado um menino lá atrás, que a gente não pensou, né? Pensou, não, vou consagrar engenheiro civil, não sei o quê. Porque quando Deus dá, a gente tem que consagrar mesmo. Porque é Ele que cuida. Desde quando a gente está no ventre da mãe, até é Deus que cuida, não é a gente. Então, confiando em tanto dinheiro que a gente tinha confiado, todo o dinheiro que a gente tinha reservado, gastou no meu tratamento. Então, a partir desse momento, Deus foi trabalhando, mas agora é recente. Depois de tudo, a gente ainda começou a discutir se o menino ia fazer música ou não ia. Resultado, não vai fazer música, vai fazer engenharia civil. Aí o que foi que ele fez? Ele começou a orar. Serginho começou a orar porque os pais não eram crentes, né? Os pais não acreditavam que Deus podia suprir, podia fazer todas as coisas. Aí o que houve? A gente viajou, teve uma oportunidade muito especial de Sérgio pregar na igreja de americanos, lá em Miami. Aí a gente foi, em setembro agora, do ano passado, viu, gente? Essa história é recentíssima. Aí, quando a gente chegou lá, nessa semana, tinha um grupo de nossa escola de alunos que estavam em uma universidade da Virgínia para visitar e aplicar para estudar lá nessa universidade. E a gente nem cogitou, gente, levar nosso filho para lá. A gente nem pensou, disse, não vai. Ele vai fazer engenharia civil, está decidido. Aí a gente chegou lá nessa igreja, só de americano. Quando começou o louvor, aí chegou uma pessoa e fez, olha, essa líder de louvor aí é brasileira. Eu disse, Amanda. Eu disse, tá, vamos conhecer. Aí entre um culto e outro, a gente começou a conversar com ela. E aí, Amanda? Ela fez, olha, eu estou morando aqui há 8 anos, mas eu me formei em música e adoração. Lá na Liberty, que é a universidade que os nossos alunos estavam. E olha, foram os 4 melhores anos da minha vida. Deus fez maravilhas, porque lá naquele lugar Deus tem muitas pessoas de Deus lá, que me abençoaram tremendamente. Meu curso acabou, mas meu coração ainda ficou lá. Gente, eu fiquei desse tamanho. Meu coração apertou, assim. E eu fiquei muito constrangida com Deus. E fiquei calada. E Sérgio estava comigo, né? Ouvindo a história todinha. Quando a gente chegou no hotel, eu disse, meu filho, eu fiquei tão constrangida com aquela história. Porque nosso filho é uma bênção. E a gente está retendo ele. Não está permitindo ele fazer o que a gente consagrou ele para ser. A gente está em pecado, não, vamos se arrepender hoje, aqui. E ele que me conduziu nessa conversa, né? Ele disse, não, meu amor, quando a gente chegar lá, a gente vai conversar com o Serginho sobre isso. E a gente vai abençoá-lo para ele fazer o que Deus tem separado para ele, o que a gente consagrou e Deus em sua fidelidade está dando. Aí a gente orou, voltou. Quando a gente voltou, que foi conversar com o Serginho, meu filho, e aí, como é que você está com o seu curso e tal? Aí ele disse para o pai, faz 3 semanas que eu coloquei diante de Deus, que eu queria fazer música, que eu quero fazer música. Aí a gente decidiu, parou tudo, gente, na vida da gente. Disse, meu filho, então pronto. Vamos começar hoje, você vai para essa universidade, vai aplicar, começar o processo todo de novo, que os nossos alunos já tinham feito da escola. E a gente não considerou levar o nosso filho para fazer. E aí ele começou, isso em setembro. Aí tinha uma visitação lá de estudantes em novembro. Já em novembro, né? Aí falei, mãe, eu preciso ir em novembro para os Estados Unidos. Eu disse, isso é conversa, Serginho, tu não vai de jeito nenhum. O dólar, essa altura, a gente acabou de chegar de lá, a gente não tem dinheiro, meu filho, para ir. Aí ele disse, mas pai, eu disse que ia ver se achava alguma promoção, alguma coisa. Eu disse, tá certo, meu filho, porque a Safira aqui estava com toda, viu? Se tem não, que eu já fiz as contas, o dólar está 4 e não sei quanto, não vai dar, não dá nem para a gente juntar 2 meses. Aí ele, não, mãe, a gente vai ver. Minha gente, de tarde, você já achou uma promoção para esse menino ir e voltar por $400. Para ficar na casa de um amigo, para não ter mais despesa com nada. Porque a prova que ele ia fazer lá, se ele fosse fazer aqui, a gente ia ter que pagar $250 aqui.
a prova de inglês. E se ele fosse para lá, ele fazia essa prova de inglês já lá na universidade e daria tudo certo. Em suma, 400 menos 250, aí Sérgio Sabino já ligou para mim e falou, meu amor, $150 a passagem. Aí eu disse, como assim 150? Eu sabia que não existia, né? Ele falou, não, é 400 menos 250. Aí ele fez a conta todinha, aí eu disse, meu amor, Deus está levando esse menino mesmo. É de Deus. Quando Deus abre uma porta, gente, não tem quem feche. Não tem quem feche. Não tem nem Ananias e Safira na frente que atrapalhe o negócio, porque Deus, Ele dá a oportunidade, gente, da gente se arrepender. Ele dá a oportunidade, Ele pergunta uma vez, seu caminho está errado, minha filha. Ele fala. Ele vai, levanta a pessoa lá nas brenhas, onde você nem imagina, num ponto de ônibus, numa outra igreja. Deus levanta e Ele dá a oportunidade para mim e para você se arrepender dos nossos maus caminhos. O Senhor nos dá a oportunidade. Agora, ai daquele que endurece o pescoço e não escuta a voz do Senhor. E eu pensei, eu vou deixar meu filho ir, porque Deus está abençoando. Eu não quero meu filho aqui em depressão, fazendo uma coisa por obediência. Não quero que ele vá esfregar o diploma na minha cara depois. E eu ser uma mãe frustrada, porque empacotei meu filho num processo sem confiar, sem acreditar que era o Senhor que estava mandando ele. Aí, resultado, ele foi sozinho, fez a entrevista, passou na entrevista de inglês. Cantou lá, aplicou para tocar nas bandas da universidade, aplicou para o curso de música e aplicou para tocar nas bandas da universidade, para tocar guitarra e para cantar. Aí ele foi aprovado em tudo na primeira etapa. Em tudo ele foi aprovado. Aí a segunda etapa, a gente vai também é formulário, viu? É taxa de não sei de quê. É um processo desgastante. Mas ele foi tudinho, lendo. Ele fazia tudo. Lia, está fazendo que a gente ainda está no finalzinho. Aí fez a segunda etapa de gravar um vídeo, dele contar a história dele na música. Aí lá vem a bateriazinha de pano, o violãozinho de madeira, violino, baixo. Aí ele contou toda a historinha dele. E para a honra e glória do Senhor, quinta-feira agora, ele recebeu o resultado que foi aprovado para a última etapa para tocar nas bandas da universidade. E até quinta-feira a gente vai ter o resultado, né? Diz que está afunilando o processo. Outros colegas já receberam a negativa, que tinham sido eliminados de todo o processo. Mas ele vai ficar, eu creio, gente, porque o que o Senhor faz de forma completa. E ele tocando nas bandas da universidade, ele vai ter desconto, vai ter bolsa. E aí vai ajudar muito. A gente tem banda que paga tudo, ele ganha bolsa de 100%. Eu disse, meu amor, ore. Qual é a banda que você quer, meu filho? Ore especificamente, qual é? Tem uma que viaja para evangelizar, tem outra que fica no campus. Eu disse, meu filho, qual é a banda que você quer? Não, mãe, é qualquer uma. São 7 bandas na universidade. Qualquer uma. Eu digo, meu filho, qualquer uma não. Você tem que pedir para o Senhor, eu quero ir para essa. Se o Senhor quiser lhe dar essa, Ele vai lhe dar. Se não, mais peça, né? Aí a gente está assim, gente, nesse processo. Mas a gente se arrependeu. E a gente está vendo como o Senhor é fiel. Mesmo em nossos pecados, como Ele é fiel e Ele nos perdoa e nos dá uma nova chance. A gente está assim, confessando o pecado aqui à tarde, porque a palavra do Senhor diz em Tiago, confessai os vossos pecados e orai uns pelos outros, para que sejam curados. Então, que essa palavra tenha falado para vocês, para que vocês também pensem nos caminhos que vocês têm tomado, pensem nas decisões que vocês têm tido também com seus filhos, e tenham a oportunidade de se arrepender. Amém? A outra mulher que a gente vai ver aqui é Dorcas, conhecida também como Tabita. Tabita é o seu nome em grego. Dorcas foi uma mulher fantástica. A história de Dorcas está em Atos, para vocês verem. Depois aí, vamos depurar tudo. Atos 9, 36 a 42. E aí a gente vai ver a historinha de Dorcas, para a gente falar um pouquinho mais sobre ela. Voltando um pouco na Bíblia. Não tão longe. Não tão longe.
tão longe. Assim que Jesus morreu por nós e voltou à vida? Sim, logo depois disso. Os seguidores de Jesus cresceram de alguns para milhares. Eles até mudavam de cidade para cidade. Um de seus líderes era um dos 12 discípulos originais de Jesus. Vocês já devem ter escutado sobre ele. O nome dele era Pedro. Ele viajava pelo mundo, pregando e ensinando como viver e amar como Jesus. Na cidade de Jope, vivia uma seguidora de Cristo chamada Dorcas. Ela estava sempre fazendo boas obras por outros e ajudando os pobres. Ela mostrava o amor de Deus por outros, costurando roupas para pessoas que precisavam. Mas ela adoeceu e morreu. Suas amigas prepararam seu corpo para ser sepultado e a colocaram em um quarto alto até o seu funeral. Mas depois, elas escutaram que Pedro estava por perto. Elas imploraram a Pedro para vir o mais rápido que podia. Assim que Pedro chegou em Jope, ele entrou no quarto alto. O quarto estava cheio de mulheres que estavam chorando e mostrando a Pedro as túnicas e outras roupas que ela tinha costurado para elas. Elas disseram a Pedro o quanto tinham sido abençoadas pela bondade dela. Pedro pediu para todos deixarem o quarto. Ele se ajoelhou e orou. Depois ele disse: "Levante-se, Dorcas." E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, ela sentou-se. Pedro estendeu sua mão e a ajudou a levantar. Depois ele chamou as viúvas e todos os santos e mostrou para eles: "Ela está viva." A notícia se espalhou por toda a cidade. Muitas pessoas acreditaram em Jesus por causa do milagre de Dorcas em ter voltado à vida. Mas muitas pessoas já tinham vindo a conhecer Jesus pelo modo em que ela vivia, amava e servia aos outros. Nós podemos seguir o exemplo de Dorcas, vivendo e amando como ela o fez. Que sejamos Dorcas, mais do que Safiras, né, gente? A história de Dorcas, eu queria frisar, é que ela foi a única mulher, o primeiro ponto dela foi Dorcas, Tabita, em hebraico, foi a primeira mulher a ser chamada de discípula. Havia em Jope uma discípula chamada Dorcas, chamada Tabita. Jope já estava nas redondezas, a cidade de Jope já estava nas redondezas de Jerusalém. Já não era em cima de Jerusalém, então já estava por ali perto da Judéia, já estava no ministério. Pedro já tinha saído de Jerusalém, já estava começando a pregar o evangelho nas circunvizinhanças. E o que era que Dorcas fazia? Dorcas cuidava dos pobres, ela dava esmolas e ela costurava para as viúvas. E a gente trouxe aqui umas lãs, uns vestidos para lembrarmos um pouco do que Dorcas fazia. Ela abençoava as pessoas com sua vida. Ela vivia para os outros. Ela não se importava com o que iam dizer, ou estava com preocupações materiais. E ela foi a única a ser chamada de discípula. Discípula quem é? Discípula é aquela que aprende, é o aprendiz, é o pupilo. Ela era visivelmente uma seguidora de Cristo. É aquela que seguia. Ela foi chamada de discípula. Por quê? Porque as pessoas viam nela o caráter de Cristo. Que o Senhor possa ver em nossas vidas, que as pessoas possam ver em nossas vidas o caráter de Cristo. Porque Lucas, quando foi escrever esse livro, ele podia ter falado várias coisas sobre ela. Mas a primeira frase que ele fala é que havia uma discípula na cidade de Jope, chamada Tabita. Que coisa linda, né, gente? Eu imagino como era a vida dela, de estar servindo. Ela não era uma mulher necessitada, né? Porque ela vivia de dar. Né? Que se a gente vive bem, né? Como a gente... Gente, Deus não dá as coisas para a gente viver bem, não. Eu não acredito nisso, não. De que Deus dá para a gente reter, só para a gente usufruir. Deus dá, gente, para a gente abençoar. Para a gente abençoar mais. Porque se Deus está dando e a gente não abençoa, que bênção é essa? É para a gente dar, é melhor do que receber. E Dorcas vivia isso muito bem. Ela vivia preocupada com quem não tinha. Então ela cuidava dos meninos abandonados. Ela costurava, ela pegava a paixão dela de costura. Provavelmente ela tinha essa paixão.
porque ela costurava e ela doava vestidos. E ela teve uma doença, ninguém sabe que doença foi essa, e ela faleceu. E as pessoas entraram em desespero. Né? Muitas entraram em desespero. E agora ela morreu? E agora quem vai suprir minha necessidade? E agora quem vai me dar carinho? E agora quem vai se preocupar comigo? O pessoal estava em prantos na cidade. Colocaram ela no andar de cima da casa, com o corpo, para velar, para chorar, porque as pessoas choravam. Porque não sabiam da salvação ainda, tinham desespero pela morte, né? Então, ficaram desesperados. Aí ouviram falar, Pedro está nas redondezas, o apóstolo Pedro, que ressuscita, que ora. Chama ele para orar por nós, para acalmar esse povo. Chama Pedro aqui para acalmar. E Pedro vai. Chega lá, o que aconteceu com Pedro? Pedro reportou uma experiência que ele teve com Jesus Cristo. Antes, na história da menina, da filha do... Com? Jairo. Pedro se lembrou da história que tinha vivido com Jesus na ressurreição de Talita, a filha de Jairo, que estava morta. E Jesus entrou no quarto, pediu para a multidão se afastar. Pedro fez a mesma coisa. E orou, Jesus orou por Talita e disse, a menina não morreu, apenas dorme. E Pedro fez a mesma coisa com Dorcas. Foi lá, viu o desespero do povo, teve compaixão daquele povo. E fez a mesma coisa que Jesus fez com Talita. Ele se ajoelhou, Pedro orou por Dorcas e disse, Tabita, levante-se. E Dorcas ressuscitou. Grande foi a alegria daquele povo quando Dorcas ressuscitou. Muitos creram que Jesus era o Salvador, que Jesus tinha poder para fazer todas as coisas. Mas muitos já tinham crido pelas ações da própria Dorcas em vida. E eu me pergunto hoje, pergunto você, se você morrer hoje, quem vai chorar por você? Você vai fazer falta a quem? Será que vai ter muitas pessoas que vão dizer, fulaninho, e agora? Quem vai cuidar de mim? Quem vai me prover daquilo que ninguém provia? Será que vão chorar por nós? Será que a gente tem uma vida de doação como Dorcas tinha? E também, gente, Pedro teve uma experiência com o Senhor. E Pedro viveu aquela experiência abençoando outras pessoas. Queria que a gente botasse outro ponto aqui, para que a gente não temesse orar por situações difíceis. Porque às vezes a gente acha que é um impossível, a gente não tem coragem nem de orar, porque acha que já está consumado, né? Porque a gente não exerce a nossa fé para abençoar as pessoas. A gente precisa exercer, sim, a fé, orar e deixar que Deus faça, porque Deus faz. Deus ressuscitou e Ele disse que nós faríamos grandiosas coisas. Jesus passou na figueira e a figueira murchou. Ele disse, manda esse monte daqui para lá e ele irá. Basta crer. A gente precisa exercitar a nossa fé, gente. É a nossa fé para pedir para nós, mas principalmente para abençoar o outro. Porque Jesus faz maravilhas, sim. Eu vivi uma experiência agora também recente, porque a gente fala do tempo atrás, mas a gente precisa trazer para os nossos dias hoje. A gente já compartilhou, mas era um grupo menor. E a gente teve uma irmã nossa, não sei nem se ela está aqui, mas eu não vou falar o nome, que teve doente no hospital e teve infecção generalizada. E ligaram para a gente para avisar que ela estava viajando para São Paulo. Se Deus quiser, ela vai estar aqui testemunhando isso, em nome de Jesus. E pediram para a gente orar. Eu disse, meu Deus do céu, orar, infecção generalizada, a gente já dá por fim, né? Aí eu disse, e agora? Senhor, eu oro ou não oro? E Deus me levantou de madrugada. E eu ainda lutando, já pensou, é demais, né, gente? A gente realmente é um negócio sério. Um pecado assim é uma guerra. Satanás querendo dragar a gente o tempo todo, na mente, no tempo, nas nossas escolhas. E aí, eu dei um passo de fé. E disse, eu vou orar.
porque eu creio. E Deus me deu a palavra justamente no texto de Marcos, quando contava a história de Talita. E eu fiz uma oração, mandei uma mensagem para o esposo dela, como não tenha medo, apenas creia, porque o Deus que ressuscitou Talita vai ressuscitar a sua esposa. Se ela tiver, eu nem sabia a hora, se ela já podia ter morrido ou não, quando eu mandei a oração, eu apenas dei um passo de fé e orei. E, gente, Deus curou. Quando ela chegou em São Paulo, fez a limpeza, tudo, Deus curou, ela está boazinha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é poderoso, gente. E Ele disse que vai fazer muito mais, que o Senhor, o poder do Espírito Santo de Deus atuando em nós, vai fazer mais coisas do que o próprio Jesus fez. Vamos se levantar, minha gente, e ser mulher de fé e orar, e abençoar as pessoas e crer, e deixar Deus operar em nós. Vamos parar de atrapalhar Deus. Porque o negócio, Satanás fica querendo atrapalhar. E a gente fica contribuindo. Diz, Senhor, que a nossa vida seja um derramar das tuas bênçãos para outros. Porque quando a gente é canal de bênção, gente, a gente vai sendo limpo. Se a gente é aquele caninho que passa água, vai passando e vai limpando, vai abençoando, a gente vai encontrando propósito para nossas vidas. A gente vai vendo o poder de Deus atuando de forma sobrenatural. Diz, Senhor, eu quero isso para mim. Não quero mais viver só para mim, não. É muito sem futuro, gente. Dá logo uma tristeza. Você olha para amanhã e começa a ver problema. A gente começa a olhar assim, né? Só para baixo. E, Senhor, mas quando Deus começa a falar, a gente começa a levantar a cabeça. Diz, Senhor. Aí começa a olhar lá para frente. Senhor, eu quero ver o que Tu queres para mim. O que Tu tem separado para eu fazer, Senhor, para abençoar pessoas. Porque nosso tempo aqui é muito curto, gente. A gente deve estar com picuinha, não. Negócio de safira, de estar preocupado. Ô, Senhor, me dá o pão nosso de hoje. Não é a oração que Jesus disse? Me dá hoje, Senhor, o que eu preciso. Não é o que eu quero, não. A gente é cheio de querer, né? Mas acho que a culpa é da televisão. Que fica, você é demais. Você tem que não sei o quê. Tem que ter um cartão de crédito, né? Como é que tem o cartão de crédito? Você tem esse cartão, você tem tudo. Ó, com cartão de crédito. Uma coisa é certa, a conta vai chegar. Né? O cartão está na sua mão, mas a conta chega. Mas o Senhor, gente, quando a gente tira essas coisas do palco, sabe? E coloca o Senhor, diz, Senhor, eu desafio qualquer uma de vocês que começar a ler essa palavra todo diazinho, que não tenha sua vida transformada. Eu duvido que você não tenha. Que transformou a minha, que sou cabeça dura, mulher persistente, gosta de fazer as coisas tudo quadradinha, trabalha com computador. Meu negócio é 1, 2, 3, 1 mais 1, 2, enter. Tum, bota os negócios lá, tá tudo certo, programado nas caixinhas. E agora a mulher está mais desprogramada do que tudo no mundo. Por quê, gente? E quando a gente começa a trabalhar com gente e vê Deus operando, Ele opera de forma exponencial. É bom que a gente fale exponencial, porque é uma conta que é difícil de fazer, porque é ligeira. É uma multiplicação que vai rápida, que vai fora do nosso controle. Né? A gente tem que deixar disso, sabe? Está com um problema com o filho? Entrega ao Senhor. Senhor, abençoa meu filho. Pai, fala, Senhor, me mostra onde é que eu estou errando. Está com um problema com a mãe, com o pai? Ah, não sei resolver, não, meu jeito é assim. Senhor, me dá estratégia. Senhor, fala comigo. O que é que eu posso fazer? Porque a Bíblia diz o quê? Se depender de vós, tende paz com todos. Tende paz, gente, com todos. Bote uma cor na sua cabeça. Você é especial. O Senhor morreu por você. Deu a vida dele por você. Para lhe conectar com Deus. Porque há um abismo entre Deus e o pecador. Há um abismo. Porque o pecado nos separa totalmente de Deus. Mas a cruz de Cristo é justamente essa junção do abismo para o Senhor. E essa junção nos dá essa conexão, esse relacionamento que nos direciona para tudo. Para todas as coisas. Senhor, me dá estratégia, Pai. Não, mas fulaninho eu vou visitar, fulaninho não me recebe bem, solta as indiretas para mim, eu não gosto. Minha irmã, o problema não está na outra pessoa? Ore por ela. Você está bem, dependendo de você, não está bem, tende paz. E abençoa. E deixa Deus tomar conta, Deus cuida.
O Senhor é justo. Deixe Deus fazer justiça, querer fazer justiça com sua própria mão. A gente fica querendo, não, vou fazer assim, porque aí ela vai ver, porque ele vai ver, vai começar a pensar, não sei o quê. Deixe Deus cuidar, porque Deus cuida de todas as coisas. Eu já tinha programado tudo para o meu menino ser engenheiro e fazendo não sei quantos prédios. E agora ele vai tocar. Aí, engraçado que a outra já está dizendo que gosta de desenhar. A segunda, que está para fazer medicina. Mas eu gosto tanto de desenhar, não sei o quê. Aí a outra, que a gente está pensando dela fazer direito, disse, mãe, meu sonho é ser youtuber. Eu digo, pronto, eu disse, agora a gente está arrumado. Por quê? O menino quer ser tudo profissional, que não tem nada a ver com o estudo clássico, né? Eu disse, meu Deus, chega eu botei minha mão na testa, eu digo, eu não acredito não, esses meninos vão ser tudo o que a gente não programou para eles serem, mas que seja uma bênção para a glória de Deus. Eu disse, gente, vocês vão ser o que Deus separou vocês para serem, mas bota um negócio na cabeça, tem que ser para abençoar os outros. Não quero ser profissional para você não, você ser rico e ganhar dinheiro não. Vai ser, quer ser médico? Quer ser médico para quê? Para ganhar dinheiro ou para abençoar? Para curar, para Deus usar de forma sobrenatural e curar. Olha o que está aí no seu coração. Responda, o Senhor sabe, o Senhor lhe conhece. Então, tome decisão, que não seja para você não, que seja para abençoar os outros, porque aí Deus dá. Deus dá, Deus dá. Aí, Serginho, nessa história, porque marcou muito a gente, em 2011, a gente fez uma viagem para a Austrália, para aquela conferência da Hillsong, que tem todo ano. Aí era um sonho, desde 2007, que eu comprava todo o DVD, eu digo, ai meu Deus, que coisa maravilhosa, será que é verdade mesmo que aquele povo está tudo louvando daquele jeito? Será que ele não grava e combina para o povo levantar a mão e pegar? Eu ficava cheio de interrogação, né? Aí a gente conseguiu umas milhagens, fez uma poupança, aí em 2011 a gente conseguiu ir. Quase não chegava lá porque teve um vulcão lá no Chile, que fez uma fumaça, a gente passou 4 dias preso em Buenos Aires e chegou no dia da conferência. A gente chegou, jogou a mala lá no negócio, pegou o ônibus e foi para a conferência com os 3. Aí chegou lá aquele louvor, gente, é uma coisa maravilhosa. Deus colocou a mão naquela igreja e abençoou o louvor. Porque depois de lá, toda igreja que a gente entra, alguém canta um louvor da Hillsong, na Austrália. E a Darlene, essa mulher é uma bênção, gente. Essa mulher, o Deus usou para transformar o mundo. Porque foi através do louvor dela que Deus empoderou e abençoou todas as comunidades cristãs através do louvor. E eu fui ler um livro dela. Porque também vou ler o livro de todo mundo que está fazendo acontecer, viu, gente? Eu leio tudo. Aí eu li o livro dela, ela disse que o meu sonho era ser mãe. Eu nasci para ser mãe. Era o sonho dela. Aí teve 2 abortos, quase não conseguia. Teve a filha, aí depois engravidou, teve outra. Aí entrou no quarto, se encostou na porta. Aí disse, Senhor, eu estou realizada. Eu agora sou completa. Aí o esposo dela olhou para ela e disse, como você sonha pequeno, minha filha. Aí ela ficou com aquilo, sonhar pequeno. Aí foi quando ela fez uma música, levou para o pastor dela ver, tocou piano, aí estavam os pastores numa sala, num círculo, para ouvir ela apresentar a música, ela se tremendo, morrendo de medo. Aí o pastor disse, essa sua música é tão linda que impactará todo mundo. E essa música dela foi realmente aqui, teve mais traduções da história moderna da música de todo mundo. Que coisa linda, né? E Deus começou assim um rebuliço maravilhoso. E ela hoje saiu da Hillsong e está pastoreando uma igreja com o esposo dela do outro lado da Austrália, na ponta, né? Ela estava em Sydney e foi para Perth, do outro lado. Mas, enfim, ela foi uma mulher que foi usada por Deus, que se deixou usar. Madre Teresa de Calcutá, eu fiz uma conexão direta com Dorcas, porque ela não é de Calcutá, Madre Teresa. Ela nasceu na região da Macedônia, ali pela Europa. Mas com 18 anos, ela decidiu que ia viver para servir. E ela visitou a Índia. Quando chegou na Índia, que viu aquela pobreza tremenda, ela disse, não, aqui é o meu lugar. E ficou servindo na Índia. E ela serviu tanto
que todo mundo conhecia o amor que ela tinha e a sua vida de doação. Madre Teresa foi uma mulher que transformou o seu mundo. Ela teve crises de fé. Quem não as teve? Quem não as tem? Mas ela não parou de servir. Ela continuou servindo. Morreu com 87 anos, em 1997, com ataque do coração, mas ela morreu servindo. Ela morreu quando estava preparando uma cerimônia de recordação à princesa Lady Diana, que ela conhecia, tinha uma influência política, e a morte dela, o velório dela, foram semanas as pessoas visitando o seu túmulo no estádio. Uma semana, como se fosse uma autoridade estatal, né? A visitação à sua morte. E todo o planeta, quem nunca ouviu falar de Madre Teresa de Calcutá aqui? Nunca. Está vendo? A mulher morreu há 18 anos e marcou a história. Quem somos nós? Né? Hoje. Que diferença a gente está fazendo na vida dos outros? Tabita, ela foi chamada de discípula. Dorcas, ponto 1. O ponto 2, Dorcas não tinha apego a status. Ela não ligava para isso. Estava nem aí, ela estava servindo. Quanto mais servia, mais status ela tinha. E não estava nem procurando isso. Que maravilha. E o terceiro, Dorcas amava com ações práticas. É isso, gente, que o Senhor quer de nós. Que a gente saia dessa inércia. Que a gente comece a servir, a trabalhar, a olhar para o outro.